Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer o convite da Semana da Química da USP, em especial ao contato com a Patrícia, toda a questão do convite. Me sinto extremamente honrado e mais honrado ainda estar nessa sala com mais de 200 pessoas presentes. Então, fico imensamente feliz e vou tentar contribuir de alguma forma durante esses minutos. Eu vou compartilhar minha apresentação aqui com vocês, mas em algum momento eu vou tirar a apresentação, devo conversar um pouco, depois eu volto. Mas vamos lá. Deixa eu mandar a apresentação. Ela foi para vocês? Alguém me dá um ok, por favor? Foi sim, tá certinho. Tá ótimo, obrigado. Então, o título da apresentação foi Internet, no título bem, bom, considero um tanto quanto chamativo. Internet, a ferramenta mais poderosa para se ensinar química e qualquer outra coisa. Há quem discorde, né? Não necessariamente a ferramenta mais poderosa para se ensinar química, mas eu acho que é uma ferramenta muito, muito poderosa mesmo. E não só para ensinar química, como o próprio título sugere, para ensinar inúmeras outras coisas. Nós conseguimos aprender muita coisa na internet. A geração de vocês, ou pelo menos acredito que a maior parte dos presentes, nasceu em uma época que a internet já era acessível. Eu só vinha ter acesso à internet com 20 anos, mais de 20 anos. A primeira vez que eu acessei a internet, eu tinha acho, 17 para 18 anos, foi exatamente para ver se eu havia passado no vestibular da UF ou não. Mas os mais jovens conhecem a internet desde cedo e, portanto, são muito mais acostumados, entendem muito melhor esse funcionamento. Mas antes de falar um pouco sobre por que eu considero a internet como a ferramenta mais poderosa para se ensinar química e mostrar para vocês algumas coisas que eu acho extremamente interessante, eu vou fazer uma espécie de histórico que eu considero importante, né? Algumas mudanças que eu considero bem importantes e até mesmo drásticas no processo de ensino, para então passar para o tema propriamente dito. Só que antes, deixa eu me reapresentar, né? Já foi apresentado pela Gabriela, mas eu sou professor, atualmente sou professor do Instituto Federal do Rio de Janeiro. Eu dou aula desde os meus 19 anos. Ok, não era professor formado na cidade, mas já dava aula em projetos de pré-vestibulares sociais, por exemplo. E já dou aula há mais de 15 anos, 16 anos, mais exatamente. Atualmente eu dou aula então no Instituto Federal, na verdade desde 2011. Esse daqui é um instituto onde eu dou aula, um campus pequeno. Esse tipo de estrutura é uma estrutura que aqui no Rio nós chamamos de CIEP, não sei se tem aí em São Paulo, ou dependendo de onde você estiver assistindo nessa essa apresentação. Ele inicialmente foi projetado para ser uma escola estadual, temos muitas dessas aqui no Rio, só que esse específico acabou passando para a administração do governo federal e é um instituto federal. Ao fundo, nós conseguimos ver a Baía de Guanabara, e essa visão ajuda bastante, acalma alguns momentos mais tensos, seja para os alunos ou mesmo os próprios professores. Mas talvez vocês me conheçam pelo meu trabalho com Universidade da Química, um canal que eu decidi montar em 2015. Foi um segundo projeto, na verdade, já tinha tentado um projeto na internet chamado Ensinando e Aprendendo, não sei se vocês conheceram o Ensinando e Aprendendo, ainda está na internet, só não está sendo mais atualizado. E desde então eu tentei ensinar um pouco de química utilizando a internet. De lá para cá, o canal passou por várias mudanças, mudanças de foco, eu já me esbarrei com vários desafios. Então, eu acho que no momento que hoje nós estamos falando muito sobre o ensino remoto, sobre aulas online, eu já ganhei uma certa experiência nos últimos 5 anos sobre esse processo. Não que eu saiba muito sobre o assunto, não que eu seja um grande especialista, mas em termos de experiência eu já adquiri um pouco, conheço um pouco desses desafios e conheço também um pouco de como ela pode ser efetiva, de como ela realmente pode ajudar as pessoas. Bom, deixando isso um pouco de lado, não sei se vocês já viram esse filme, O Corcunda de Notre Dame. Essa edição, em especial uma edição de 97, se eu não me engano, na década de 90, eu assistia no SBT.
E lá tinha um personagem, que era o vilão, não o antagonista, que é esse cara aqui, o Claude Frollo. Bom, o que isso daqui tem a ver? Bom, daqui a pouco acho que vai ficar um pouco mais claro. Mas o Claude Frollo, além de ter ali problemas sérios com o Quasimodo, ele também tinha uma birra muito grande, ele considerava uma máquina do diabo, uma coisa que havia sido inventada recentemente, naquela época, né, no período em que se passa o filme, que é a prensa. A prensa, nós sabemos, a prensa de tipos móveis foi inventada pelo Gutenberg, e esse eu considero como sendo a grande revolução, uma das principais revoluções no processo de aprendizagem e de ensino. Ok, levou-se muito tempo para que as pessoas tivessem acesso aos livros. Só que a simples invenção da prensa de tipos móveis facilitou muito o processo do acesso à informação. Só para termos uma ideia, um livro antes disso deveria ser manuscrito. Imagina o tempo que levaria para se escrever um livro, o custo associado. Os livros eram muito caros nessa época, assim, acho que a gente nem consegue imaginar. Só para a gente ter uma ideia, não sei, nerd como eu sou, né? Não sei se vocês conhecem esse anime, o Ascendance of Bookworm, onde mostra um pouco como que seria um mundo sem livros, tem toda a dificuldade para se acessar livros. Acontece que era muito complicado antes disso. O livro era muito caro, as pessoas dificilmente teriam acesso aos livros, até porque elas próprias não sabiam ler, né? E muitos da nobreza também não sabiam ler. Então o acesso era muito, muito difícil. Com a invenção da prensa, isso foi muito mais facilitado, porque era possível fazer cópias muito mais rápido. E aí o acesso à informação, o acesso ao conhecimento foi facilitado. É óbvio, um processo muito lento, de séculos e séculos, mas esse foi um marco que eu considero fundamental na troca de informação, no acesso à informação. Bom, durante muito tempo, esse conhecimento, na forma de livros, ficaram guardados em bibliotecas, em grandes bibliotecas. Hoje em dia, as bibliotecas são bem legais, bibliotecas como essa daqui, que eu nem sei se é exatamente uma biblioteca real ou não, mas temos bibliotecas lindas. É um ambiente muito bacana, muito legal, você se sente em outro mundo, você sente o conhecimento fluindo a partir dali. Mas se formos ser bem frios, né, e sinceros, uma biblioteca dessas, apesar de bela, apesar de magnífica, ela tem pouca influência ou tem pouca importância para o aluno médio ou para a pessoa média. Talvez se eu for um pesquisador na área de história, procurando fontes primárias, elas sejam muito importantes, porque tem documentos que não foram digitalizados. Mas para um aluno de química, por exemplo, ou mesmo um professor de química, não necessariamente eu vou até a Biblioteca Nacional procurar uma coisa. Porém, já há algum tempo atrás, eu falo um pouco da minha geração, vamos pensar aí uns 25 anos atrás, ainda era necessário irmos até bibliotecas. Não bibliotecas grandes como essas, mas talvez bibliotecas como a biblioteca da sua cidade. Essa daqui é a Biblioteca Joaquim Manuel de Macedo, a biblioteca da minha cidade. Eu moro na cidade de Itaboraí, uma cidade da região metropolitana do Rio. E eu me recordo que várias vezes, para fazer trabalho de escola, eu ia até essa biblioteca. E lá eu pegava um livro e copiava o que estava nesse livro. Uma vez eu peguei uma chuva tão forte que eu fiquei preso na biblioteca algumas horas, porque eu não conseguia sair de lá. Algumas cidades ainda têm as bibliotecas municipais, e mais uma vez, hoje não existe tanta necessidade de se ir até uma biblioteca municipal, salvo você esteja procurando algum documento mais específico. Temos as bibliotecas escolares ou as bibliotecas universitárias, nem todas são tão bonitas quanto essa, né? Essa aqui é uma biblioteca bacana, um ambiente agradável, mas nós temos acesso a essa informação dentro da universidade e, mais uma vez, pode ser que o aluno de graduação ele passe a sua graduação toda sem nem mesmo ir visitar a biblioteca. Isso porque nós tivemos todo um conjunto de facilitação da divulgação do conhecimento. Recomendo que, quando acabar a pandemia, visite mais a sua biblioteca. É legal. Mas, em termos de necessidade, nós temos outras formas de obter esse mesmo conhecimento que antes ficava encerrado nos livros. Com, por exemplo, a evolução da imprensa, não mais aquela prensa de Gutenberg, mas as rotativas, os livros se tornaram muito mais acessíveis, bem mais baratos, apesar de livros de química serem extremamente caros. E durante um tempo, enfim, as universidades tinham
as suas copiadoras. Ali poderíamos copiar alguns livros, não pagando direitos autorais, mas, enfim, isso era uma realidade de boa parte dos alunos. Mas, de novo, ainda essa forma de comunicação ela está perdendo cada vez mais espaço, exatamente pela revolução que eu considero em todas as áreas, mas em especial na educação ou na busca de conhecimento, que é graças à internet. E aí, eu não sei precisar exatamente quando, mas eu me lembro de começar a utilizar um pouco da internet na metade da primeira década dos anos 2000. E esse acesso tornou-se muito maior agora, né, na segunda década. Eu gostaria de destacar algumas coisas que ajudaram muito, que eu considero muito importantes na divulgação do conhecimento. Essa primeira pode ser que nem todos concordem, mas eu considero que a Wikipédia teve um papel fundamental nessa difusão de conhecimento. Wikipédia não é referência para artigo científico nem para relatório, tá bom? Que deixe isso bem claro. Mas ela é muito boa para adquirirmos conhecimento, principalmente quando a pessoa é leiga, ela não tem tanto conhecimento sobre um determinado assunto de uma área, a Wikipédia nos informa bastante. Só que mais do que isso, o que eu considero mais valioso na Wikipédia, e pensando como professor, não é nem o artigo em si, mas as referências que ele aponta. E aí, não sei se vocês conhecem o meu trabalho na Universidade da Química, uma das primeiras aulas que eu gravei, as primeiras aulas lá no canal, é uma playlist sobre estrutura atômica e modelos atômicos. E lá eu utilizei muitas referências originais, mostrei fotos de artigos originais. Como eu consegui aqueles artigos? Bom, eu encontrei na Wikipédia. Eu peguei lá o verbete geral e lá citava a referência do artigo do Bohr, do Thomson, do Rutherford, e foi uma maravilha ter a oportunidade de ver e ler um pouco ali do artigo original. Então, eu considero a Wikipédia, em especial a Wikipédia em inglês, uma ferramenta muito valiosa. Só que essa seria uma comunicação escrita. Temos uma outra forma de comunicação, e essa eu considero muito mais dinâmica, que é a comunicação em vídeo. E aí nós temos como principal representante o YouTube. Temos outras plataformas de vídeo? Temos, mas sem dúvidas o YouTube acaba sendo a mais importante, a mais relevante de todas. E, enfim, uma plataforma que serviu inicialmente apenas para pessoas colocarem ali seus vídeos aleatórios, né, gravava um vídeo sobre, sei lá, uma pessoa levou um tombo, alguma coisa e postava, acabou se tornando um acervo enorme de conhecimento, conhecimento de fácil acesso para a maior parte das pessoas. Bom, desde que tenha, obviamente, uma internet adequada, e eu vou comentar sobre isso daqui a pouquinho. Eu tenho uma facilidade muito maior de fazer uma comunicação através de vídeo do que através de texto. Em texto, por exemplo, eu posso gastar 20 minutos escrevendo um texto, um post, mas eu vou gastar 20 horas revisando. Eu acho que eu tenho algum problema de dislexia. Quando eu escrevo a primeira vez, acaba tendo vários erros ali, aí eu tenho que ler, corrigir. Só que na primeira leitura eu não consigo corrigir tudo, enfim, fico com a leitura viciada, tenho que esperar mais um tempo para ler de novo, para então corrigir. Então eu tenho esse problema na hora de escrever, eu levo muito tempo no processo de correção, não é nem na escrita, mas muito mais na correção. Prefiro muito mais me comunicar através de vídeo. E tanto é que das redes sociais que eu tenho, o YouTube é onde eu tento produzir mais coisas. Bom, eu considero esse ponto, né, a Wikipédia, mas principalmente porque nós estamos falando aqui, o YouTube, como sendo uma grande revolução para se aprender qualquer coisa, inclusive química. Quando eu falo qualquer coisa, eu penso em qualquer coisa mesmo. Você tem a oportunidade de aprender inglês pelo YouTube. Bom, existem plataformas pagas, existem plataformas gratuitas, mas você tem essa informação. E mesmo em eventuais plataformas pagas, o custo acaba sendo bem mais barato do que pagando um curso presencial, por exemplo. Você tem acesso a esse tipo de informação não apenas para inglês, para francês, para alemão, para japonês, né? Tem a oportunidade de aprender japonês pelo YouTube. Eu diria que se procurar, você até aprende japonês em braille, né? Citando lá o Djavan. Eu não sei tocar violão, não tenho a mínima ideia, não faço a mínima ideia de como se começa a tocar violão, mas eu posso aprender, por exemplo, 10 músicas com os acordes A, D e E. Eu não sei o que é o acorde A, D e E, mas se eu tiver interesse, eu vou procurar, eu vou encontrar essa informação. Maquiagem é uma coisa que eu não procuro, mas existe um número grande de pessoas que procuram. Então, tem todo um acervo de vídeos explicando como se faz uma maquiagem adequada, talvez para sair para um lugar, para a noite, para o dia.
temos essa informação. Se eu quiser decorar, por exemplo, o meu espaço aqui para gravar vídeos, ou você quiser decorar o seu quarto, tem vídeos de decoração de quarto, nós conseguimos aprender tudo, temos informação a respeito de tudo. É óbvio que, como qualquer processo de aprendizado, ele depende de duas pontas, depende daquele que ensina, da habilidade daquele que ensina, e depende também muito do esforço daquele que está aprendendo. Entretanto, se formos passar a informação disponível, temos praticamente tudo no YouTube, tudo na internet. Aqui eu citei algumas coisas, vamos dizer assim, não acadêmicas, mas podemos aprender coisas acadêmicas. E aqui só mostrando alguns canais que me influenciaram muito quando eu iniciei a Universidade da Química. Se eu fosse citar, por exemplo, o canal que mais me influenciou para iniciar a Universidade da Química foi o Física Moderna UF. Aqui nós temos o professor Jorge Sá, e ele é fantástico, ele ensina a física moderna de uma maneira fantástica, um assunto difícil, ele é extremamente didático e me ajudou muito durante esse processo. Então, se a Universidade da Química é de 2015, em 2014 eu tinha Ensinando e Aprendendo, eu já conhecia o Física Moderna UF, ele é um canal ainda mais antigo. Então, falar sobre o ensino de Química, embora o assunto, o ensino online seja um assunto em alta hoje devido à necessidade, esse é um assunto bem antigo, Muitas pessoas já trabalham com isso na internet. Então, por exemplo, o Física Moderna UF, aqui mostro mais dois, o canal Salada Atômica do Ulisses. O Ulisses está participando, inclusive, da Semana da Química, ele atua hoje como perito criminal. Eu procurei o Salada Atômica, o antigo canal dele, eu acho que não está mais disponível, pelo menos eu não encontrei, mas era um canal muito legal, onde ele fazia alguns experimentos de química, onde conseguimos ver alguns experimentos muito bacanas, muito legais, com uma explicação química por trás. Seria um canal, sobretudo, para aulas práticas. Aqui temos o canal do Marcelão da Química, um grande amigo que eu fiz no período da internet. Ele já focava muito mais para o processo de preparação para Enem, ITA, IME, vestibulares. E esse é um aspecto também interessante. Quando eu estudei para o vestibular, eu tinha que pegar livros, tinha que estudar sozinho, aprender sozinho muitas coisas. Hoje a gente consegue aprender exatamente tudo que cai no Enem, todo cronograma do Enem ou de vestibulares a gente consegue encontrar na internet, alguns sendo pagos a um preço mais acessível ou inúmeros outros de graça, com professores diferentes, então podemos ter pontos de vista diferentes, explicações diferentes, podemos escolher o professor. Então, isso, sem dúvidas, é uma grande revolução na aquisição de conhecimento. Talvez quem for mais jovem mesmo e estiver assistindo essa apresentação, não tenha noção, não tenha a percepção do quanto isso foi importante, do quanto isso representou uma evolução nessa comunicação. Mas para quem, por exemplo, como eu, viveu um longo período da vida, até o início da fase adulta, sem ter acessado a internet, sem ter essa forma de comunicação, com certeza percebe uma diferença enorme. Em 2015 eu resolvi contribuir, então aqui nós temos algumas aulas lá do Universidade da Química. A aula formal com maior número de acessos é a aula de substituição nucleofílica, creio que talvez alguns de vocês conheçam, mas temos algumas aulas lá de eliminação, teoria do campo cristalino, efeito de Anteller, material formal de química de graduação sendo distribuído na internet de maneira gratuita, com fácil acesso com o celular, onde a pessoa quiser. São aulas bem grandes, é verdade, aulas de 50 minutos, 40 minutos, mas isso equivale a vários dias de aula presencial, com a vantagem de que o aluno, inclusive, ele pode reassistir quantas vezes ele quiser. Então, eu considero sim que a internet é um espaço fantástico para nós aprendermos qualquer coisa. E se alguém me perguntar, por exemplo, como que eu olho a internet, eu digo que eu vejo a internet como sendo uma espécie de argila. Argila para um oleiro. Porque a argila é uma matéria-prima para se fazer jarros, por exemplo. E dependendo da mão de quem está trabalhando com essa argila, ele vai conseguir fazer jarros completamente diferentes, jarros com, enfim, funcionalidades diferentes. O formato do jarro ou do que vai ser construído é dado pelo oleiro, é dado por aquele que manuseia. Então, eu acho que a internet, YouTube, Facebook, Instagram, enfim, desde que você tenha um computador ou mesmo um celular,
você tem essa matéria-prima nas suas mãos, e aí cabe ali ao profissional ou a pessoa que quiser utilizar aquilo da forma que ele quer. Por exemplo, voltando à Universidade da Química, eu não falo apenas sobre aula, eu tento dar várias formas ao que eu comento por lá. Uma coisa que eu gosto muito é fazer links com a cultura nerd, citando aqui 3 séries que tem comentada lá no canal, o Dr. Stone, que comentei toda a primeira temporada, e depois eu retirei alguns vídeos, tenho que adicionar, mas tem alguma coisa lá, metade da primeira temporada está lá. Hataraku Saibou, a temporada toda falando sobre células, funcionalidade das células, enfim. Breaking Bad, uma série que eu acho magnífica, eu faço vários links, várias referências da série, tento utilizar isso como forma de se ensinar química. Então é como se eu estivesse moldando, dando formato a um determinado jarro. Não apenas essas séries, né, mas eu falo de bastante coisa, tem aulas formais, tem o que eu chamo de bate-papo, falo sobre a vida universitária, tento conversar um pouco com os alunos, dar algumas dicas pela minha experiência no período de graduação, mestrado, doutorado. Já faz um tempinho que eu terminei o doutorado, tenho muitas lembranças dele, parece que foi ontem, mas essas experiências, os problemas que eu passei, eu gosto de compartilhar porque muito provavelmente vocês, jovens alunos, devem passar por problemas bem parecidos. Em algum momento vamos nos deparar com problemas similares e talvez ver uma pessoa que passou pelo mesmo problema, eu acho que ajuda, né? Nós entendemos que não somos os únicos com esse tipo de problema, esse tipo de preocupação. Tem a série Nerd Química, né, que eu faço essas referências. Eu gosto muito de falar sobre curiosidades e além do que se está presente em sala de aula, porque em sala de aula temos um tempo limitado. Então, tem um vídeo onde eu falo sobre ânions de metais alcalinos, que é um tema que a gente não aborda normalmente em aula, não dá tempo, é algo legal, algo que está publicado, definido na literatura. Falo um pouco sobre curiosidades de diagrama de Pauling, gosto de resolver algumas provas de concursos para aqueles que se interessam, por exemplo, em ser professor de institutos federais, entrar na rede federal ou entrar no mestrado, doutorado. Gosto de resolver esses tipos de questões, disponibilizar na internet. Gosto de fazer análise de artigos, eu acho que inserir artigos na formação é algo muito válido, muito importante e que infelizmente, devido ao tempo, colocamos pouco nas aulas de graduação. Até a graduação usamos muito pouco artigos. Já na pós-graduação, eles aparecem com maior frequência. Bom, isso aqui para mostrar um pouco do meu trabalho, esse trabalho que eu já faço há 5 anos. Então, falar sobre ensino de química é algo já antigo. Nós já conhecemos isso há muito tempo, assim como eu e alguns profissionais citados, existem inúmeros outros que já têm o seu espaço, já conquistaram o seu público. Só que em 2020 veio a Covid-19, veio o novo coronavírus, esse estado de pandemia, e aí potencialmente todo professor se tornou um professor online. Aqueles que queriam e aqueles que não queriam. Aqueles que queriam foi um empurrão, agora é minha vez, agora é o meu momento de aproveitar essa oportunidade e falar um pouco mais. E aqueles que não queriam se viram obrigados, porque o chefe, o empregador, a instituição o obrigou. E alguns gostam, outros não gostam. E com isso passamos por alguns desafios, encontramos alguns problemas. Esse, obviamente, é apenas um dos problemas que o novo coronavírus nos impôs. Em um mundo ideal, utilizar mais espaços online para o ensino, eu acho uma coisa extremamente favorável, eu acho algo muito legal que veio desse momento. Eu espero que ele permaneça, não 100% online, né? Eu tenho saudades de voltar para a sala de aula, espero voltar para a sala de aula, mas que os professores notem, percebam, não necessariamente professores, mas qualquer pessoa perceba que esse é um espaço fantástico de aprendizado, em uma velocidade muito maior, com um nível de profundidade muito maior. É só você pesquisar ali, só você ver quem trabalha dessa forma, quem não fica apenas na superficialidade. Bom, e aí, num determinado momento, os professores se tornaram professores online, os alunos se tornaram alunos online. Temos desafios com isso? Temos. A capacitação de professores, ou a falta de capacitação que eu falo técnica, né, em conseguir falar com a câmera. Por exemplo, eu estou falando aqui com vocês,
Mas se passa alguém aqui na porta desse meu espaço, vai achar que eu sou um maluco, né? Que estou falando sozinho porque não está vendo ninguém aqui. Eu estou interagindo com aproximadamente 280 pessoas. Então, é uma nova dinâmica, é um outro mundo, é uma outra forma de nós nos comunicarmos que, se eu passei a vida toda indo para a sala de aula utilizando apenas o quadro para isso, é um reaprendizado, né? É um aprendizado novo, na verdade. É um aprendizado tão novo quanto talvez a primeira vez em que fomos para a sala de aula presencial como professores. Aqui nós conseguimos ver uma charge, né? O professor está todo preparado, ele já tem o quadro de fundo, ele já tem o seu roteiro aqui, o computador, a câmera está preparada, seu microfone. Alguns professores conseguem fazer isso, alguns professores já têm essa estrutura, mas isso não representa todos. E todos agora parece que tem que ter algo parecido com isso. Ou aqui a gente consegue ver uma cena bem legal, uma aluna estudando não sei o que, mas enfim, alguns dados estatísticos, com seu espaço, seu celular do lado, seu caderno, que ainda não começou a fazer anotações, pelo menos não dá para ver, mas que vai fazer suas anotações, xícarazinha ali de cappuccino ou café com leite, um espaço tranquilo, ótimo para estudar. Muitos têm esse espaço e eu acho esse ambiente fantástico para aprender. Só que muitos têm, só que um número muito maior eu acho que não tem. Então, quando pensamos, por exemplo, no conceito de exclusão digital, ela ainda existe no Brasil, ela ainda é bem profunda e agora ela veio muito à tona. Veio muito à tona porque agora os alunos estão precisando ter acesso a essa informação. Então, aqui são algumas charges antigas, né? A gente consegue ver que é antigo pelo modelo do computador, e eu tive um computador desses. Aqui nós temos um jovem na sua casa, bom, obviamente é uma pessoa de renda bem limitada, e vê um computador a um abismo, né? Uma distância muito grande. Hoje, os jovens têm que estudar em casa e uma coisa interessante, eu vim de uma geração em que todos queriam ter computador, imaginávamos que um dia todos teriam o seu computador, teve uma crescente muito grande, só que hoje não são todos que têm computador. Eu diria que um número muito grande tem acesso à internet, só que tem acesso à internet pelo celular. Pelo celular, sim, nós temos um número muito grande. Agora, por computador, tem um número grande de pessoas que não têm. E nem sempre estudar só pelo celular é exatamente uma coisa agradável. Nós vamos olhar alguns dados. A exclusão digital no Brasil, isso aqui são dados de 2018, enfim, temos um número grande de pessoas que não têm acesso à internet. Estamos falando aqui de 1 a cada 4 brasileiros, 25%. É um número grande, mas é um número muito menor do que já foi um dia. Só que tem um detalhe, quando é que fala sobre acesso à internet, é uma pesquisa muito mais ampla. Então, por exemplo, alguém que tem internet só para utilizar o WhatsApp, ou mexer ali no Instagram, no Facebook, é contado como tendo acesso à internet. E nem sempre essa internet ela é suficiente, ela é adequada, por exemplo, para que a pessoa estude. Não tem uma banda larga suficiente ou que dure o mês todo para que ela consiga ver vídeos, fazer pesquisas. Então, esse é um problema sério, um desafio sério que estamos vivendo. Problemas relativos com a capacitação do professor, né, do profissional, e também do aluno ter acesso à internet. Como que vamos resolver isso? Bom, em especial, esse último aqui, é um assunto muito complicado, ele vai para nível institucional, vai depender ali de políticas públicas, vai depender ali do governo, vai depender da instituição em si. Tem uma série de variáveis que vão muito além do simples querer do professor, ou de, enfim, o professor tomar alguma outra atitude. O mundo ele está conectado, mas não são todos que estão conectados. Agora, do ponto de vista do professor, eu acho que é válido nós nos esforçarmos e utilizarmos a internet como uma ferramenta muito poderosa para se ensinar química. Indo além, por exemplo, do espaço eu falando e você me ouvindo, ou no máximo ali um quadro branco, né, para fazer algumas anotações. Nós temos muitas coisas legais na internet que podem potencializar
o aprendizado. De uma maneira geral, chamamos isso de TICs, né? Tecnologia da Informação e Comunicação. Há alguns dias atrás eu fiz uma apresentação na UFABC, e se o chat estiver liberado, se alguém aqui presente assistiu a apresentação na UFABC, só deixa aí, por favor, para eu ter uma visão geral. Mas eu falei bastante sobre isso. Eu vou comentar algumas coisas, inclusive agora, né, algumas coisas em comum na apresentação, porque eu acho válido, eu acho importante, eu acho ferramentas muito, muito boas para nós olharmos uma química de uma maneira muito mais ampla. Então, por exemplo, um que eu acho bem legal mesmo é o trabalho do Manuel Moreira Batista. Ele foi aluno de doutorado na Unicamp. Ele defendeu uma tese chamada Desenvolvimento e Utilização de Animações 3D no Ensino de Química. Ele pegou essas animações e colocou, na época, em um site, era o Química 3D, parece que o site não existe mais. Ele colocou no YouTube. Então nós temos um acervo ali de animações onde mostram como que a ligação química é formada, fala um pouco de teoria das bandas, enfim, ele apresenta muitas coisas extremamente interessantes no canal dele. Então, a primeira coisa que eu queria saber de vocês vocês conhecem esse canal ou conhecem esses vídeos do Química 3D? Deixa aí, por favor, no chat, caso tenha a possibilidade. Eu vou mostrar alguns vídeos lá para vocês, tá? Pelo menos um vídeo, né, que eu acho bem legal. Deixa eu tirar aqui da apresentação. E, bom, não sei se eu vou conseguir, porque fica exatamente na barra. Vamos lá. Vocês estão conseguindo ver minha tela? Acho que sim, né? Não mudou muita Sim, coisa. professor. Tá ótimo. Bom, então aqui estamos no YouTube, escrevi o nome dele, né, Manuel Moreira da Costa, e aqui nós conseguimos ver os seus vídeos. Parece que são dois canais, um com 57, outro com 165. Eu cliquei nesse, já está aqui do ladinho. E aqui nós temos várias animações, várias apresentações sobre orbitais, sobre células unitárias, sobre hibridização. Isso é uma ferramenta fantástica para o professor ensinar e para o aluno Professor, aprender. com licença. Oi? A gente está vendo a sua apresentação, não o YouTube. O YouTube não está aparecendo, né? Não. Então, como é que eu faço? Acho que você tem que pausar a apresentação atual e começar uma nova. Creio que sim. Então, na verdade, eu tenho que parar a apresentação mesmo, né? Só pausar, Isso. né? Tá. Então, vou parar aqui. Aproveito e dou uma olhada aqui no chat de vocês. Então, não conhecia. A Michelle falou que sim, que conhecia. Bacana. Mas acho que a grande parte aqui... Bom, muitos não conheciam, um ou outro conhecia. É uma ferramenta muito legal. Deixa eu mandar aqui de novo. E agora, foi? Sim. Agora Professor, deu só certo. para te avisar, eu acho que na barrinha que aparece em cima tem 3 pontinhos ou more. E aí nele tem um ver chat. Aí você consegue ver o chat sem pausar a apresentação. Sim, sim. Se eu clicar aqui, ele já aparece para mim? Isso. Já. Então eu posso colocar em algum lugar, talvez. Deixa eu colocar aqui no cantinho, então. Vou fechar, depois eu vejo. Bom, vocês estão vendo aqui os vídeos, não estão? Quer dizer, estão vendo a tela do YouTube, né? Deixa eu mostrar esse daqui, que eu acho muito legal. Quando a gente aprende ali a parte de célula unitária, né, e falamos, por exemplo, a célula do Salgema, né, a célula do NaCl, dentro da célula unitária nós temos 4 cátions sódio e 4 ânions cloreto. E fazemos uma conta, vemos se temos ali uma bolinha no vértice, se temos uma bolinha na face, na aresta, atribuímos ali um peso. Isso é legal, só que se eu ensino isso, e se além disso, eu ensino com uma visualização adequada, o processo fica bem legal. Então, o que ele mostra na célula ali do salgema, da lita, temos ali o cátion e o ânion já cortadinho, né, para sua contribuição. Na face vale o meio, na aresta
vale 1/4, no vértice vale 1/8, e ele faz uma animação para mostrar que, de fato, ali nós temos uma proporção 4×4. Ele reduz o tamanho para melhorar a visualização. Aí ele pega as partes, né? 8/8 vão formar um átomo. Aí, se você tem ali 2 metades, forma 1. 2 outras metades, mais outro, 2 outras metades, outro, né? Porque o átomo na face vale meio. Agora, os outros estão na arestas. Você vai ter 4/4 para formar exatamente um átomo. Isso se repete outras 3 vezes, outras mais 2 vezes, né? Tem um total de 3. E um átomo interno. Você tem ali uma proporção 4/4. É um vídeo já produzido, já existe há anos aqui no YouTube. E é muito legal, né? Nós vemos aqui no trabalho dele, com essas animações, uma quantidade enorme de vídeos onde o aluno pode procurar alguma coisa e aprender mais, e onde o professor pode utilizar isso para potencializar o ensino. E quanto mais nesse período de ensino remoto. Não é apenas, né, não é simplesmente termos um vídeo, né, uma câmera e talvez um quadro branco. Não, temos ferramentas que podemos utilizar no ensino remoto, que talvez seja muito mais prático. Poderíamos fazer isso em sala de aula presencial? Poderíamos. Mas é muito mais prático fazer isso de casa, compartilhando uma tela, do que em sala de aula. Vamos lá, vou fazer outra pergunta a vocês. Se vocês são alunos de graduação em Química, já fizeram Química Inorgânica, muito provavelmente vocês já fizeram simetria, né? Já aprenderam ali simetria. E simetria é um assunto complexo, um assunto que é difícil nós aprendermos. Eu, pelo menos, achava legal, mas achava difícil. Outra pergunta, vocês conhecem, aí já podem dizer aí, o site Otterbein, né? Escreve aqui no Google, Otterbein, tem Symmetry, Otterbein. Escreva aí. Conhece ou não conhece? Eu quero ter uma ideia se vocês conhecem ou não. Deixa eu colocar aqui no chat. Não, nope, não conheço, não. Sim, uma apareceu, conhece? Não apareceu, alguns conhecem. Sim, usei para estudar, legal. Infelizmente não. Alice, eu digo que infelizmente não, porque ajudaria bastante para aprender simetria. Eu utilizei muito no meu curso de Química Inorgânica, no meu curso online de Química Inorgânica, na parte de simetria, eu usei bastante esse site com os alunos. Bárbara, eu concordo contigo, ele é ótimo sim. Deixa eu mostrar aqui para vocês, para aqueles que não conhecem. Deixa aqui. Então, coloquei aqui no Google, Otterbein, cliquei nele, venho aqui em Galeria, e aqui a gente consegue ver algumas coisas bem legais. Vamos lá. Cadê? CNV, né? O tipo de molécula mais simples, quando falamos de simetria, o mais simples que nós temos é o grupo C2V. E o exemplo padrão do C2V é a água. Então, clicamos aqui e vai aparecer uma molequinha de água. Aqui. Bom, nesse lado direito, nós conseguimos ver os elementos do grupo C2V, que é o C2, um eixo de rotação C2, e 2 planos de reflexão. Eu posso pedir para ver o eixo C2, se a internet ajudar, e esse é um outro desafio quando falamos de aula online, de repente a internet não ajuda, eu consigo ver o eixo C2, eu ainda posso pedir para ele animar, e ele mostra a rotação em 180 graus. Aí eu tenho um outro grupo, que é um outro elemento, que é o sigma XZ. Eu posso pedir para que ele mostre. Nós vemos aqui o plano, dividindo a molécula no meio. E se eu não conseguir entender que esse é um elemento de simetria, ele ainda mostra a animação para mim, né? Porque um lado acaba rebatendo no outro. Ficou bem lento, enfim, o site mudou. Acho que antes ele era um pouco mais rápido, mas ainda assim a gente consegue ver bastante coisa aqui. Temos um outro elemento de simetria, que é o sigma YZ. Vamos ver se ele vai mostrar. Aqui o outro plano. E se eu quiser ver tudo, é só marcar tudo. Na interseção entre dois planos de simetria, nós temos aqui um eixo. Então,
Esse daqui é um exemplo simples. No mesmo grupo C2V, eu posso pegar uma molécula completamente diferente, que é o ciclohexano. E o ciclohexano é diferente quimicamente, mas em termos de simetria é a mesma coisa. E se tivermos dificuldade de ver, bom, está aqui do lado, exatamente os mesmos elementos. Os dois planos de reflexão, e na interseção entre eles, nós temos o eixo C2. Tá? Então é só para mostrar um exemplo bem legal de como quem sofreu com simetria, bom, ainda tem que aprender a identificar os grupos, isso não tem como mudar, mas facilitaria bastante a vida. Eu posso até pedir, por exemplo, para ele classificar os elementos por simetria, né? Então ele vai me colorir os elementos de acordo com a simetria. Então o roxo está associado ao roxo, o azul, azul, o vermelho com vermelho, ajudaria bastante no processo de aprendizado. Deixa eu fechar ele aqui. Eu vou fazer uma outra pergunta, então, por favor, atentos aí ao chat. Mas esse eu acho que é o sim, né? Até falei sobre esse assunto acho que há 2 domingos atrás. Vocês conhecem o PHET, o FET ou PET química? Deixem no chat aí, por gentileza. Esse daqui, ó. Deixa eu ver o chat aqui de vocês. Sim, sim, sim. Ele é bem mais famoso, né? Alguns não. Poxa, ajuda bastante para termos algumas simulações, para nós entendermos um pouco, e para quem é professor, assim, é uma ferramenta fantástica. Eu já gravei um vídeo sobre ele lá na Universidade da Química e eu pretendo fazer uma série sobre esse tipo de vídeo. Eu queria mostrar várias animações para vocês. Pelo tempo não vai dar, tenho aproximadamente 5 minutos. Eu vou mostrar apenas aqui um experimento de Rutherford, que eu acho bem legal. Então, lá na página você coloca FET Química, entra na parte de Química, aliás, encontra experimento de Rutherford. Vamos ver se ele vai carregar ou se vai estar muito pesado devido à apresentação. Não, colocamos aqui o átomo de Rutherford. Aqui nós temos a folha de ouro. Aqui nós temos um zoom da folha de ouro. Ligamos a nossa fonte de partículas alfa. Nós vemos aqui as partículas alfa, algumas batendo no núcleo e voltando, né, a parte que ele achava muito estranho, mas a maioria consegue atravessar. Conseguimos melhorar. Colocamos aqui o tracejado. Eu brinco que isso daqui é igual os meteoros de Pégaso, né? Você vê ali o tracejado e você consegue mostrar para o aluno ou entender que a maior parte das partículas vão atravessar. Uma ou outra vão esbarrar e algumas voltam. Até que estão voltando bastante. Se eu diminuo a energia, por exemplo, a chance delas sofrerem interferência e voltarem é maior. Se eu aumento a energia das partículas alfa, elas vão com muito mais velocidade, então a interferência acaba sendo menor, mas algumas obviamente voltam. Só que isso aqui a gente pode discutir muita coisa. Eu vou fechar aqui a apresentação e vou voltar lá para o PowerPoint, tá bom? Vou parar aqui e vou compartilhar o PowerPoint de novo. Bom, então eu comentei com vocês sobre o Química 3D, fica a dica, falei sobre o FET Química, falei sobre o Otterbein. Esse artigo foi publicado na última edição da Química Nova, onde os autores falavam sobre o uso de animações como estratégia para o ensino de mecanismos de reações orgânicas, então mostrando que nós já temos pesquisadores utilizando as simulações e produzindo material científico com esse tema. Eu achei extremamente legal. E, enfim, isso eu acho extremamente válido para melhorarmos a qualidade das nossas aulas. Como conclusão, e quem assistiu a apresentação no UFBC, eu utilizei exatamente a mesma referência. Vou falar brevemente. Esse cara aqui é o Genbo, o Cavaleiro de Ouro de Saint Seiya Ômega, que não é exatamente um anime legal, eu não recomendo, mas numa cena de luta dele, ele tem uma frase que eu acho fantástica, que explica bem toda essa questão de ferramentas que nós temos. Bom, na luta dele contra esse, enfim, guerreiro de Palas, que pegou a espada da destruição, foi uma luta bem pesada, mas essencialmente esse guerreiro aqui utilizava essa espada para
usava a espada emprestada, era um poder emprestado, era do chefe dele, né, do cavaleiro superior a ele. E o Genbo fala, olha, as armas, deixa eu só tirar aqui meu retorno, as armas são apenas um poder emprestado. Se você não treinar, será derrotado por sua própria técnica. Então, se tiver algum professor aqui na apresentação que gostou dessas simulações, dessas ferramentas, entende isso como sendo algo legal para ensinar, bom, isso são apenas ferramentas, né? Na verdade, como o próprio Genbo, ou Genbu, enfim, sugeriu, o poder não vem exatamente da arma, mas da pessoa que treinar. Então, se você for professor e se deparou com uma situação dessas, bom, é muito mais agora uma questão de você treinar, de você entender essas ferramentas, e lembrando que quem vai dar o formato é o professor, né? É ele que coloca as mãos ali no barro e dá o formato ali para o jarro. Então, a Universidade da Química tem a minha cara, porque eu que dei a cara para ele, né? Sou eu que moldo, mas o colega lá, o professor Jorge Sá, no Física Moderna UF, ele dá o formato dele, o Marcelão dá o formato dele. Os professores citados aqui antes da apresentação, que já abriram projetos no YouTube, eles dão o seu formato e cada profissional acaba dando o seu próprio formato àquilo que ele trabalha. Para concluir, pessoal, e para dizer que como realmente eu acredito que a internet é a melhor ferramenta para se aprender química e qualquer outra coisa, quem me acompanha no Instagram sabe que eu tenho postado algumas fotos que eu chamo de experimentos de sábado. Antes da pandemia, eu nunca havia fritado um ovo, não sabia absolutamente nada de cozinha, absolutamente nada. E eu consegui, então, pegando ali algumas receitas no YouTube, fazer algumas coisas até que ficaram boas, né? Até que ficaram boas. Inclusive, eu consegui fazer macarrão com massa, eu mesmo fazendo a massa, né? Misturando ovo com farinha de trigo. Então, se dá para aprender a fazer comida olhando a internet, né? Se você consegue se alimentar até que bem, né? Olhando vídeos na internet, você consegue aprender química, consegue aprender realmente qualquer outra coisa. Se eu conseguir fazer isso, acho que dá para qualquer um aprender. E por fim mesmo, quem não me acompanha na Universidade da Química, por exemplo, eu peço encarecidamente, se inscrevam no canal, sigam a página do Facebook, me sigam lá no Instagram. Eu coloco vídeos toda semana no YouTube. Gostaria muito que o canal até o final do ano chegasse a 100 mil inscritos. Enfim, estou lutando para que ele chegue aos 97 mil. O YouTube não está colaborando muito com a divulgação. Então, se você não for inscrito, se inscreva lá. Eu acho que tem bastante coisa para compartilharmos. E no Instagram também. No Instagram eu coloco um pouco mais, é uma mistura ali de material da Universidade da Química, mais um pouco enfim, algumas coisas pessoais. Pessoal, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado, eu espero ter ajudado de alguma forma. E estou à disposição caso alguém tenha alguma dúvida, algum questionamento. Muito obrigado. Professor, muito obrigada pela apresentação. Tivemos várias perguntas e vários elogios também. A gente selecionou algumas, vou fazer para você agora, ok? Claro. Aproveitando, pessoal, não esqueça de preencher o form de presença. A primeira pergunta é do Bruno. Ele diz: de antemão, queria expor minha gratidão e admiração, pois seu canal foi de grande ajuda com as minhas dúvidas. Queria saber como consegue atingir seu público sendo um canal mais teórico, não tão experimental como a maioria dos outros e que acabam sendo um pouco mais atrativos. Então, eu não sei se exatamente consigo atingir o meu público. Eu posto vídeo e o pessoal encontra, né? Eu acho que, na verdade, eles que me encontram. Mas, realmente, não tem parte experimental. Eu tenho muita dificuldade com a parte experimental. Não tenho ambiente também para fazer isso. Mas, quando eu iniciei o canal, na verdade, o objetivo era ser um suporte para alunos de graduação mesmo. Aulas formais para alunos de graduação, que na época não tinha nenhum na internet. Hoje nós temos alguns, ainda é um número relativamente pequeno, mas na época não tinha nenhum. Esse público acabou encontrando a Universidade da Química. Eu mudei um pouco porque o que eu gosto mesmo é falar de divulgação científica. Eu gosto de convencer a pessoa que química é legal e que química está em tudo. Esse público ainda está muito interno, são as próprias pessoas que vêm, que já acompanham há algum tempo a Universidade da Química. Aí, esse sim, eu gostaria de chegar no grande público, pessoas que não conhecem química e que encontrassem essa informação. Ainda não cheguei nesse ponto, quem sabe no ano que vem eu consiga responder de uma maneira mais adequada.
Vai chegar assim. A próxima pergunta é do Thiago. Aí ele pergunta: como balancear o conteúdo de divulgação de um canal do YouTube em atrativo, como químicas em animes, séries, filmes, e mais acadêmico ou disciplinar, como exemplo de substituição nucleofílica? Você sente que o público e engajamento nesses dois tipos de vídeo é muito diferente? Então, sim, não, são públicos distintos, até porque têm objetivos distintos. Né? O vídeo de substituição nucleofílica é uma aula equivalente a 2 semanas de aulas presenciais de substituição nucleofílica. Tanto é que eu não me importo com o tempo, por exemplo. Foi uma aula de 50 minutos, mas se fosse 1 hora e meia, seria 1 hora e meia. Para abordar o assunto da forma como eu considerei adequado, eu não consegui fazer em 20 minutos. Quem consiga, ok, mas eu não consegui fazer dessa maneira. Então, ali é o cara que quer estudar, por exemplo, ele vai estudar. Se eu conseguir colocar algum link nerd, como eu gosto, e na época eu não colocava tanto, foi uma das primeiras aulas, mas se eu conseguir encontrar alguma coisa, eu vou colocar. A outra coisa é referência de animes. Ali o foco já é o anime, e a cena em si, e talvez ensinar alguma coisa a partir dali. Quando eu falo dessa maneira, eu estou pensando muito mais no aluno de ensino médio, não é nem o aluno de graduação. É o menino ali do ensino médio que gosta um pouco de ciência, gosta de animes, não sabe exatamente se aquilo é legal ou não. E quando eu mostro ali, sei lá, um Naruto da vida ou um Bleach, ativa um gancho na mente dele, né? Ativa ali um gatilho, ele aprende ali um determinado aspecto da química e ele pode seguir por esse caminho ou não, né? Mas ficou informação. Deu para ver que dá para fazer algumas correlações legais. Sim. A próxima pergunta é do Érico Machado. Ele também agradece pela excelente apresentação. E a pergunta é com relação às restrições no YouTube a conteúdos de química experimental, onde vários canais, incluindo o Camplayer e o Codes Lab, sofreram strikes ou foram deletados devido ao conteúdo ser perigoso. Qual a sua visão sobre isso e como ter um ambiente mais aberto a conteúdos científicos relevantes na plataforma? Então, bom, a minha visão sobre isso, a visão pessoal, eu nem sabia disso. E como eu nunca fiz nenhum vídeo experimental, eu não recebi strike por isso. Recebi strike por mostrar cenas lá do Dr. Stone. Né? Depois, por isso que eu tirei os vídeos, inclusive, né? Foi por conta disso. Mas assim, bom, depende muito do vídeo também. E outra coisa é quando se você está mostrando ali um determinado experimento, enfim, não tem jeito, né? Se o experimento explode, explode. Então, mostre. Deve ter um arcabouço, deve ter ali uma explicação, mas eu falo que também depende muito ali do teor de quem ensina. Vamos lá, se eu pego glicerina, misturo com permanganato e coloco alguma coisa pegando fogo, são duas coisas fáceis, né, a gente consegue acessar, glicerina com permanganato pega fogo espontaneamente. Eu posso ensinar isso, mostrar que é uma reação espontânea, extremamente exotérmica, ou eu posso falar, olha, eu vou fazer um fogo aqui e fazer alguma coisa pegando fogo, como tentando ensinar alguém. Eu acho que vai muito mais ali da forma como você aborda. Só que o YouTube, ele não é muito legal, não. Quando ele te dá um strike, alguma coisa parecida, ele dificilmente volta atrás. Existe ali, a gente pede para ele fazer a avaliação por uma pessoa, só que dificilmente é por uma pessoa. Eu não acredito que seja uma pessoa que faça aquela avaliação. Imagina milhões de vídeos de pessoas falando, olha, eu quero que faça uma avaliação. Então não tem muito argumento. E ponto, e acabou. E é isso. Qual foi a segunda parte da pergunta dele? Qual a sua visão sobre isso e como ter um ambiente mais aberto a conteúdos científicos relevantes na plataforma? Bom, não sei exatamente o que se chama de mais aberto. Eu acho o YouTube, ainda com esses problemas, um ambiente muito legal. E o mais democrático, porque, vamos supor, eu posso ter o meu site, eu posso criar os meus vídeos e colocar no meu site. O YouTube não vai pegar, porque é no meu site, está hospedado no meu site. Aí ninguém vai ver. Simplesmente ninguém vai ver, ou um número muito pequeno de pessoas irão ver. A internet é um mundo de monopólios. O YouTube é um monopólio de vídeo. Não tem muito jeito, mas as pessoas estão lá. Então... Mas ele já foi pior. Ele deu uma melhorada nisso, mas ele já foi pior. Ele já travava logo, não tinha nem discussão. Eu espero que se ele tiver uma avaliação pessoal mais adequada, essas coisas venham melhorar. Né? Entender ali que o vídeo é de educação e não ensinando você a explodir alguma coisa.
A próxima pergunta é do Thiago Loeser. Ele parabeniza a apresentação e desenvolvimento do canal, diz que acompanha desde o começo. E ele gostaria de saber como foi o processo de aprendizado com a modelagem molecular. Como foi o choque de um adulto com pouco acesso à internet e a computadores, lidando com modelos técnicos, teóricos, softwares pesados e cálculos? Tá, deve ser uma pergunta sobre a minha formação. Né? Isso, é. Não, pelo contrário, assim, Tá, beleza, eu era um adulto, mas era ainda um jovem adulto, então eu ainda tinha uma... Vamos lá, de uma maneira geral sobre a internet. Primeira vez que eu acessei a internet, como eu falei, eu tinha 17, 18 anos. Primeira vez que eu tive meu computador, eu tinha uns 20 anos, só que a diferença de muitas pessoas muito mais velhas que olham para aquilo e acham um fardo, né? Acham que não se sentem muito bem com computadores, com a internet. É um efeito das pessoas mais velhas da minha época. No meu caso, a minha geração, não. Eu quero ter um computador porque eu quero aprender a mexer nisso. Eu estou muito velho, mas eu gostaria de ter tido isso quando eu tinha 17, 18 anos. Então eu tinha vontade de aprender. Bom, isso é uma coisa. Outra coisa, para falar quanto ao manuseio, né? Outra coisa quanto à modelagem, foi graças à modelagem que eu fiz mestrado e doutorado. Ou pelo menos eu fiz um bom mestrado e doutorado. Eu já comentei alguns vídeos. Tinha iniciação científica no laboratório de química inorgânica, eu sintetizava complexos. E meus complexos não cristalizavam por nada, e eu precisava ter o cristal para saber as distâncias internucleares e pensar ali na interação magnética. O meu mestrado talvez seria nisso, e seria extremamente frustrante, porque eu já não estava conseguindo. Eu pensei em fazer mestrado em educação, mas também seria frustrante, não pela educação em si, mas é porque eu estava utilizando como é o que tem. E isso é a pior coisa que aparece, é quando você vai para um local porque é o que aparentemente sobrou. E um dia eu decidi pedir para minha orientadora falar com um professor de modelagem molecular, o professor Valquimar, que se tornou o meu orientador. Ele me aceitou no laboratório e me apaixonei no primeiro dia. Aquela coisa de você estar trabalhando, gostar do resultado, ficar pensando naquilo, contar para todo mundo. E isso me deu fôlego para mais 6 anos à frente. Não tive dificuldade para mexer nos softwares. Quando no doutorado eu precisei utilizar o Linux, aí sim, aí eu tive mais dificuldade. E tenho até hoje. Mas nos softwares como o Gaussian, por exemplo, do Windows, foi tranquilo. Não tive dificuldade nesse respeito, não. Vamos ver. Na próxima pergunta do Leonardo Corradini Vilela, ele diz: percebo que durante esses novos tempos, muitos alunos, inclusive eu, andam tendo uma dificuldade considerável de manter o foco nas aulas online. O senhor teria alguma dica para conseguirmos nos adaptar a este modelo de aula e conseguirmos absorver o conteúdo de forma proveitosa? Aí eu acho bem mais complicado, porque isso depende muito de pessoa para pessoa. É muito pessoal, né? Isso. Então, assim, serve algumas regras básicas, se você conseguir ficar num ambiente sem distração. Não adianta você, por exemplo, estar assistindo uma aula, escutando música. Quer dizer, algum ainda até pode conseguir, mas eu acho meio estranho ouvir música e ouvir a outra pessoa falando. Tentar focar ali. Se a aula for ao vivo, você não poder voltar, né? Se a aula for ao vivo, tentar não fazer isso com sono. Fiquei sem dormir. Você vai estar com sono, vai dormir na aula presencial e na aula online. Eu acho que muita coisa que valeria para você manter o foco numa aula presencial vale para a aula online. Me deram uma dica uma vez, e aí eu vou compartilhar, mas eu achei um pouco estranho. Que era colocar os vídeos em velocidade maior, velocidade 1,5 ou 2. Eu coloco isso para que realmente o tempo passe mais rápido. Mas a pessoa que deu a dica, inclusive é um grande cara aí da internet, ele fala o seguinte: é igual como se você estivesse dirigindo. Se você estiver dirigindo 60 km por hora, você tem uma atenção. Se você estiver dirigindo a 120, sua atenção é muito maior porque você está muito mais rápido. Então ele falava, se você aumenta a velocidade e você quer prestar atenção, você vai focar mais porque você vai tentar prestar mais atenção ali. Eu só estou compartilhando, vai que funciona com você. Eu acho um pouco estranho. Eu prefiro o mais tradicional, tenta ficar num ambiente adequado, sem ruído, sem distrações. Pega seu caderninho, anota. Se for possível pausar, pausa, volta se for o caso. Mas isso também é adaptação, né? Adaptação do próprio aluno. Certeza. A última pergunta da Beatriz de Moraes Carnelos. Por que você acha que muitos profissionais da educação têm muita relutância e preconceito com o EAD? Então, pessoa aqui que vos fala, se você me perguntar se a Universidade da Química tem 6 anos, quer dizer, Universidade da Química / Ensinando Aprendendo, eu estou falando de 6 anos.
Se há 8 anos você me perguntasse alguma coisa sobre EAD, eu diria que não funcionava. Eu simplesmente ia falar que isso não funcionava. Mas qual era a minha visão via EAD? Na época eu não conseguia entender, por exemplo, como um curso 100% online de graduação que te oferecia aulas só aos sábados, por exemplo, teria uma equivalência, densidade de informação para uma universidade federal ou estadual, como é o caso da USP, onde que você é um curso integral. Eu não conseguia ver essa equivalência. Eu continuo não vendo equivalência quando você tem um curso extremamente simplificado e reduzido, seja online ou presencial, com um curso muito mais amplo. Só que hoje eu olho de uma outra maneira. Pelo contrário, eu falo que o EAD, o ensino online, ou como quiser, ele pode ser extremamente mais amplo do que o presencial. Eu falo por experiência própria, eu tenho alguns cursos, né, na minha plataforma. O meu curso de Química Geral, por exemplo, ele abrange... Ele é enorme, enorme. Tem uma quantidade enorme de informação, que é muito maior do que eu vi, ou do que eu pensei em ver no curso de Química Geral de graduação. Graças ao espaço na internet, que eu consigo falar muito mais num tempo relativamente pequeno. Agora, por que os professores têm preconceito contra isso? O meu preconceito era esse. Eu achava que não poderia ter equivalência em termos de conteúdo. E hoje eu penso exatamente o contrário. Você pode ter muito mais conteúdo. Então, esse pode ser um ponto. O outro ponto, e aí é um detalhe, eu acho que pessoal, e eu acho que não um professor iria admitir isso, mas na prática todo professor tem medo, é de perder o emprego. É um outro problema também. Porque se você tem um sistema de aulas gravado, por exemplo, você só precisa dessa gravação e pode reproduzir inúmeras vezes. A figura do professor em si, se você faz isso de uma maneira muito mais industrial, acaba sendo mecanizada e também é um receio dos professores, um receio razoável. E um outro, talvez é que ele também possa ter medo dele ter que participar desse processo, e agora está tendo, e não é todo mundo que se sente à vontade em falar diretamente com a câmera, por exemplo. Como eu falei, é um aprendizado, não é todo mundo que se sente à vontade na sala de aula. A mesma coisa com essa modalidade de ensino. Não sei qual, talvez uma mistura de tudo isso, ou um pouco de tudo isso. Obrigada. Essa foi a última pergunta, professor. Na verdade, tem mais, mas para a gente não estourar muito no tempo. Então, muito obrigada pela participação mais uma vez no nosso Nada. evento. Foi muito gratificante. Acho que todo mundo adorou a palestra. Tem muitos elogios aqui, tanto no chat quanto no nosso feedback. Muito Eu obrigada. fico muito feliz mesmo com a oportunidade, e a Universidade da Química está à disposição de vocês. Muito obrigada.